questão 21 do capítulo 14 fala assim: um garoto pegou o canivete do pai, começou a abrir e fechar, e observou assim que poderia construir triângulos, como mostra a figura seguinte. Se a medida da lâmina é 5 centímetros e a medida do cabo é 7 centímetros, o número de triângulos com lados inteiros que ele conseguiu montar foi... Para a gente fazer essa questão, é importante a gente entender a condição de existência do triângulo. E como é que a gente vai entender essa condição de existência do triângulo? Ela fala assim, que para a gente formar um triângulo, a gente precisa que um lado seja menor do que a soma dos outros dois e maior do que a diferença dos outros dois lados. Explicando melhor, se a gente tiver um triângulo aqui, ó, certo? Com os lados A, B e C, certo? Então, para esse triângulo ser verdadeiro, essa montagem desse triângulo ser verdadeira, para ele existir, então, se eu pegar B mais C, a soma desses dois lados tem que ser maior do que A, certo? E, ao mesmo tempo, A tem que ser maior do que B menos C, do que a diferença entre os lados, a diferença absoluta, certo? Então, se é uma diferença absoluta, a gente põe em módulo, certo? Então A tem que ser maior do que essa diferença. Do mesmo jeito a gente poderia fazer para B. Ou seja, A mais C tem que ser maior que B. E ao mesmo tempo B tem que ser maior do que A menos C. Para quem ficou em dúvida porque eu coloquei em módulo, porque caso B seja menor do que C, esse valor aqui vai ficar negativo, não é isso? Por isso que a gente coloca em módulo, certo? Porque é a diferença absoluta. Então, seguindo, se a gente fosse olhar para o lado C, então quer dizer que A mais B tem que ser maior do que C. A soma dos outros dois lados tem que ser maior do que esse lado, do que C, que ao mesmo tempo C tem que ser maior do que a diferença entre A e B, que seria A menos B em módulo, certo? Então, entendido isso, a questão acaba ficando fácil. Vamos olhar para a questão. Ele fala que tem uma lâmina de 5 centímetros e o cabo de 7. Então, tem o cabo aqui de 7, a lâmina de 5. Para quem não consegue imaginar quais triângulos são esses, aqui eu tenho um triângulo mais abertozinho, mais fechado e assim por diante. Eu vou mudando o valor dessa base aqui, que está no chão. Tranquilo? Então, eu tenho um canivete aqui com os dois dedos e daí eu vou fechando, ó, e essa base vai diminuindo. Tranquilo? Então, como é que a gente pode pensar? A gente sabe que um lado é 5 e o outro lado é 7. Então, a gente pode pensar em valores para o terceiro lado. Então, a gente sabe que tem que ser valores que estão entre... Aí, primeiro a gente vamos pensar, né? 5 mais 7 seria a soma de dois lados, não é isso? E a gente pode chamar esse ladozinho aqui de x, certo? Como a gente viu nessa condição aqui, certo? O que é que a gente pode fazer? 5 mais 7 tem que ser maior do que esse x, ou seja, a soma dos outros dois lados tem que ser maior do que esse x, certo? E ao mesmo tempo, o x tem que ser maior que 5 menos 7 em módulo, certo? E daí a gente vai olhar agora quais x satisfazem essa condição. Então, primeiro vamos fazer essa soma aqui, ó. 5 mais 7, eu tenho 12, certo? E 5 menos 7, 2, não é isso? Porque aí ia ficar menos 2, como está em módulo, 2. E daí maior que 2. Ou seja, a gente está procurando números que estejam entre 12 e 2. Como é maior que, aqui é menor que, aqui é maior que, não tem o igual, a gente não pode contar o 12 nem o 2. Faz sentido, porque se esse x aqui vale 12, a soma dos outros dois lados não seria maior do que o x, seria igual ao x, entenderam? Então, quais são os números que satisfazem aqui? Seria o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, certo? Então, se você contar aí, são 9 números. E daí a resposta seria letra C, 9. Beleza? Ele conseguiu montar 9 triângulos diferentes com valores inteiros.